Olá e seja bem-vindo a esta visão geral do Aquadata Studio. O Aquadata Studio é um software de alta produtividade para profissionais de TI que trabalham com bancos de dados. Ele permite que você desenvolva e gerencie seus bancos de dados, além de uma série de ferramentas como importação, exportação e análise visual de informações. O Aquadata Studio suporta mais de 30 plataformas e também os principais sistemas operacionais como Windows, macOS e Linux. Através do Aquadata Studio, você pode acessar bancos relacionais, NoSQL e também bancos nas nuvens, tornando os seus dados acessíveis de maneira fácil e bastante rápida. Quem são os profissionais que normalmente utilizam o Aquadata Studio? Então, desde desenvolvedores de aplicação, administradores, analistas de negócio, analistas de dados que vão fazer uso da ferramenta de análise visual, arquitetos de dados que pode utilizar modelagem, entidade de relacionamento, modeladores, administradores de sistemas e também consultores de TI. Esta é uma visão geral das plataformas suportadas. Temos hoje mais de 30 plataformas e este número segue crescendo a cada nova release. Então nós vamos aí desde plataformas, bancos nas nuvens, até os bancos relacionais tradicionais e também plataformas de Big Data. Esses são os principais recursos que nós vamos conhecer do Aquadata Studio. Então, passando por registro dos servidores e navegação pelas estruturas dos bancos de dados, o editor de SQL, SQL Builder, análise visual dos dados, importação e exportação de dados e DDL, comparação de esquema, modelagem em R e também ferramentas para o DBA, para a administração do banco de dados. Então aqui estamos na interface do Aquadata Studio. Você sempre deve iniciar pelo registro de suas conexões. Então aqui, no registro de um servidor, você pode optar entre uma das muitas plataformas suportadas pelo Aquadata Studio e estabelecer a conexão com o seu servidor. Uma vez conectado, isto vai popular esta árvore de conexões. Então, por exemplo, nós podemos aqui conectar ativar a conexão aqui a este banco de dados da SQL Server e navegar por seus objetos, como por exemplo, tabelas. Então, visualizar ou editar a estrutura desta tabela em particular, não somente atributos, mas todas as propriedades de uma tabela, e isso é válido para todas as plataformas suportadas, ou seja, todos os detalhes de cada uma das plataformas suportadas estão cobertos pelos editores visuais, que estão disponíveis não somente para tabelas, mas também para views, para todos os demais objetos do banco de dados, incluindo Store Procedures e Triggers. Também temos aqui no menu principal do Aquadata Studio, uma vez que você está conectado, a possibilidade de criar consultas, ou seja, um editor de SQL. Então aqui é onde você consegue, por exemplo, escrever, obviamente com recursos como Code Completion e tudo que você espera de uma ferramenta de alta produtividade, você consegue escrever e testar os seus SQLs com resultados tanto em texto quanto em grade. Aqui uma série de ferramentas de alta produtividade se aplicam, uma vez que você tem aqui um result set. Entre elas, por exemplo, você tem o histórico da SQL. O histórico da SQL te permite navegar aqui no tempo de qualquer SQL que você tenha executado para esta conexão e então recuperar esse SQL, por exemplo. Então isso é interessante porque permite que você armazene os seus SQLs importantes e rapidamente tenha acesso a eles. Outro recurso interessante é o Query Builder, gerador de consultas. Então, aqui eu consigo visualmente, arrastando tabelas para esse editor visual, você consegue construir instruções SQL e, obviamente, testá-las, né? Então, isso é realmente algo muito interessante em termos de produtividade, porque rapidamente você consegue construir, né, e gerar instruções SQL consistentes. Outro recurso que é parte do pacote do Aquadata Studio são as análises visuais de dados. Então, a ferramenta suporta a construção de gráficos, inclusive com informações geográficas, sobre um set de dados. Qualquer consulta, qualquer set de dados que esteja disponível aqui no produto, permite a criação de um gráfico, e aí são inúmeras possibilidades em termos de gráficos que estão disponíveis, além da construção de dashboards, onde você pode compilar diversos gráficos, diversas informações e compor um dashboard para análise de dados.
Isso também é parte desta solução do Aqua Data Studio. Também temos aqui nos menus principais, modelagem, entidade e relacionamento, inclusive com suporte à engenharia reversa. Então, uma vez executada a engenharia reversa em uma base de dados, seja ela qualquer uma das plataformas suportadas, você tem modelagem de maneira visual, você tem navegação pelo modelo, geração de documentação, impressão, e, obviamente, geração do script para aplicar da base de dados. Então, modelagem, entidade, relacionamento. Outro recurso, em ferramentas, nós temos ferramentas de comparação. Então, isso nos permite comparação de esquemas entre duas bases de dados e a geração do script de sincronização. Além de ferramentas para os DBAs. Neste menu, encontram-se ferramentas que são específicas para cada uma das plataformas que aqui nós vemos listadas. Então, por exemplo, eu posso selecionar aqui a SQL Server e consultar como está o armazenamento do meu SQL Server. E aí ele te dá aqui um sumário e que permite você, então, tomar uma ação em cima do armazenamento, neste caso para SQL Server, ou para qualquer uma das plataformas que vemos aqui suportadas para as ferramentas de DBA. Em resumo, o Aqua Data Studio oferece recursos realmente de alta produtividade para desenvolvedores, analistas e DBAs. Saiba mais e faça o download de uma versão de avaliação gratuita em aquafold.com.